Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Está marcada para o dia 19 de dezembro a eleição dos 3 nomes que vão compor a lista tríplice para a escolha do novo reitor da USP pelo governador do estado. E o Jornal da Gazeta prossegue com as entrevistas com os candidatos a reitor da USP. E hoje recebe o médico Marco Antônio Zago, professor titular de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E ele foi também presidente do CNPq, Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Professor, muito obrigada por estar conosco. Bom, professor, eu quero começar exatamente com aquilo que chamou muita atenção da população, inclusive, que foram essas invasões, né? Os protestos na USP, que, por sinal, nos últimos anos vem crescendo e com agravamento, e dessa vez culminando assim com muita depredação, vandalismo, inclusive prisão. O que é que explica essa animosidade, não só contra a universidade, mas contra a reitoria e aquela ocupação? Porque a ocupação não acontece em outras unidades, é na reitoria. O que explica? Boa noite, e eu quero cumprimentá-la pela sua perspicácia. De fato é isto. Observe que as unidades da Universidade de São Paulo, onde os estudantes têm um contato permanente com seus professores, onde eles têm as portas abertas, transitam continuamente, tratam de assuntos do dia a dia, da vida acadêmica, não acontece isso. Eles discutem, às vezes, há disputas, e isto é parte da vida universitária. É na reitoria que isto acontece, porque há mais de 8 anos que nós temos quase que uma interrupção do diálogo da reitoria com os estudantes, que constituem o corpo mais importante da Universidade de São Paulo. E o que explica essa interrupção do diálogo? Porque na universidade, né, diálogo é uma palavra-chave. A comunicação, professores, alunos, funcionários. Aquela é uma comunidade de muita participação, sempre foi. Deve ser. É isto que precisa ser retomado, de tal maneira que esta convivência dentro da universidade entre os professores, os estudantes e os servidores, e mais entre os gestores maiores da universidade e os professores, é essencial para recuperar a vida acadêmica, tá certo? Esta deve trazer uma recomposição do diálogo, da convivência e um apaziguamento da universidade. Agora, professor, a eleição tem uma característica muito marcante e tem, inclusive, sido alvo dos protestos. Primeiro, a participação de toda a comunidade. Alunos e funcionários querem ter um peso maior na votação, na escolha. Mas, por outro lado, tem um outro aspecto, que é essa história de lista tríplice. Então, são 4 candidatos dessa vez, 3 comporão essa lista tríplice. A lista vai para o governador e ele é que vai falar, eu quero esse, mesmo que não tenha sido aquele escolhido e votado pela comunidade acadêmica. Isso não é um desrespeito com a comunidade acadêmica, que elege alguém e aí depois vai lá e o governador muda a decisão do que compõe a universidade? Eu não vejo desta forma, porque, de fato, a universidade é um bem, uma propriedade do povo paulista. E de tal maneira que o governador, neste ato, ao fazer a escolha de um dos 3, ele está atuando como parte da sociedade que o elegeu para escolher, levando em conta os pesos e contrapesos e levando em conta certamente também aquilo que a comunidade acadêmica, a maneira como ela se manifestou. De tal maneira que neste momento... Mas nem sempre leva em conta, né? Se não escolhe o mais votado pela comunidade, não levou em conta. Mas se fosse para escolher sempre o mais votado, não precisaria haver lista tríplice, nem precisaria ir ao governador. A universidade tem autonomia para as suas atividades de pesquisa, acadêmicas e até financeira. Mas a autonomia deve servir a um bem maior, deve servir a uma finalidade maior, que é a sociedade paulista. A questão financeira.
Há quantas anda a questão financeira na Universidade de São Paulo? Eu já vi muitas referências que as contas não estão muito favoráveis e que o novo reitor vai enfrentar uma situação difícil e muito provavelmente precise cortar gastos. Aí está a preocupação. Cortar o quê? Bem, sim, nós temos notícias porque não há uma clareza absoluta de como estão as finanças da Universidade de São Paulo, mas certamente neste momento há um desequilíbrio entre receita e gastos. Mas a universidade tem reservas também que podem cobrir este desequilíbrio momentâneo e nossa expectativa é de que isso será possível de ser feito, caso contrário eu não me aventuraria a ser candidato a reitor. E nessa aventura, quando o senhor vê a possibilidade de ser o eleito e o escolhido, qual é o seu principal objetivo? Para encerrar a nossa entrevista, né? Quando o senhor olha, se eu chegar lá, é isso que eu pretendo fazer. Eu diria que nós temos 3 objetivos que são importantes neste momento para a vida da universidade. Primeiro, já falamos, o apaziguamento da universidade, recompor as relações internas. Em segundo lugar, uma reforma administrativa muito importante que inclusive contemple as questões da gestão financeira da universidade. Mas em terceiro lugar, e talvez o mais importante, é que a Universidade de São Paulo precisa dar uma resposta muito mais vigorosa para a sociedade, tendo em vista os quase 5 bilhões de reais anuais que nós recebemos do governo paulista. E espera-se que nós demos uma resposta vigorosa, particularmente no que diz respeito ao ensino de graduação. E a evasão da graduação, que é alta, e para né, reduzir professor? a evasão da graduação, isto eu tenho insistido muito. Nós temos cerca média de 25% de evasão, quer dizer, de cada 4 alunos que entram na Universidade de São Paulo, um não se forma. Se nós conseguirmos reduzir isto a 5%, 10%, que é a média da maioria das universidades, sem gastos adicionais, nós estaremos entregando à sociedade cerca de 2.000 alunos formados a mais por ano. Professor, agradeço muito sua entrevista e muito boa sorte. Muito obrigado. Boa noite.